Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma roda de conversa, uma rede de apoio à comunidade escolar, com apoio da creche escola Sagrada Família. Esse projeto é feito para você, pai, mãe, tio, professor, aluno, que busca algumas respostas de forma direta, curta e objetiva. Hoje nós vamos falar sobre a origem da agressividade infantil. Infelizmente, atitudes que vêm sendo crescentes dentro das escolas, dificultando muito a relação do dia a dia dos profissionais de saúde com as famílias, a falta de limite, a questão de compreensão, o quanto isso pode ou não pode afetar o dia a dia da criança, a responsabilidade dos pais frente a mostrar ao seu filho o limite, a frustração, compreender que nem tudo acontece na hora que se quer. A escola tem sido cobrado, muitas vezes, por atitudes que sejam, às vezes, ofensivas aos próprios professores, onde nós encontramos pessoas que passam dos seus limites, cobrando respostas destemperadamente. Mas nós estamos trazendo aqui a professora, escritora, psicóloga, Luciane Mina, que vai poder nos falar da onde vem essa agressividade infantil, professora. Diz pra gente. Obrigada pela oportunidade, né, o conhecimento liberta. Essas informações que vocês estão aqui colhendo em todas essas conversas, é uma oportunidade de você não só se instruir, mas instruir o coleguinha que está do lado. Vamos levar para o paizinho, para a mãezinha essas informações. A criança, e aí eu faço uma leitura hedonista, a criança é amor, a criança é acolhida. Não tem um lugar que a gente chegue e de repente tem uma criança e aflora em nós a agressividade, não é assim. Portanto, a agressividade ela é aprendida, adquirida, desenvolvida, reforçada e permitida. Vamos de novo? Aprendida, adquirida, desenvolvida, reforçada, permitida. Infelizmente, por estarmos dentro de um olhar de permissividade para determinadas atitudes, quando ela precisa ser controlada, e aí o balde já entornou. Eu trouxe alguns dados que eu gostaria, pedir licença, Arthur, de te dizer Fique o à vontade, seguinte: professora. crianças que nascem em lares onde os pais nomeiam as emoções, validam os sentimentos, têm menos chance de desenvolver problemas de regulação emocional na infância e na vida adulta. Vou repetir. Crianças que crescem nos lares onde se nomeia as emoções e valida o sentimento. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Nomear é, a criança derrubou alguma coisa no chão e ela chora e a gente diz assim: "Tá com raiva". Então eu já estou ensinando o que é raiva. Chutou um coleguinha, tomou uma atitude. Ah, isso é revide, isso é vingança, isso é maldade. Quanto mais a gente nomeia de forma inadequada, mais a gente está criando um celeiro de reatividade. É muito importante também quando determinadas reações elas vêm escondendo um desarrumar interno. Se naquele momento você não pode conversar com a criança, né? O ideal é que você segure a informação, controle o ambiente e, na primeira oportunidade, pergunte: o que você sentiu? Como é que foi? O que aconteceu? Porque, às vezes, nós temos hoje um problema sério nas faculdades, Arthur. São pessoas que estão indo para fazer prova, portanto, são pessoas com mais de 17 anos, e que elas
não consegue concluir uma prova. Ela tem ânsia de vômito, ela fica tonta, ela, dá branco, ela perde a resposta na sala de aula. Como ela não está num ambiente onde ela pode gritar, xingar, espernear, ela não explode, ela implode. Então, qual é o problema da criança agressiva? Ela, durante muito tempo, ela vai botar para fora. Só que da vida do jovem adulto para o adulto, a gente não pode estar colocando a agressividade para fora se nós queremos uma convivência saudável. E aí, ao invés de colocar para fora, eu coloco para dentro. Isso quando eu não tenho as doenças psicossomáticas, que são emoções brutas, emoções, abruptas, intensas, que deveriam vir à tona. Como ela não vem à tona, a gente implode e aí a gente manifesta dor de cabeça e as mais variáveis questões, né. Então, a gente precisa, já num primeiro instante, dizer isso. Uma outra questão que eu queria trazer é o seguinte: algumas crianças podem ter uma predisposição genética ou neurológica para reagir com mais agressividade, como diferenças no funcionamento do cérebro. Por quê? Nós temos áreas no nosso cérebro, como as amígdalas, que regula medo, agressão. Então, existe uma interferência neurobioquímica. Há os desequilíbrios hormonais, né, como excesso de adrenalina, porque aumenta a impulsividade. Crianças com dificuldade de regulação emocional tendem a expressar frustração de forma agressiva. Então, esse indivíduo tem uma força, ele não sabe gerenciar. Alguém vem e dá um nome errado. Aí o negócio que estava ruim só piora. Então, houve uma manifestação agressiva, gerencia a situação. Pesquise e olhe a fonte. Aí você vai poder dar, né. Existem algumas pessoas, eu acompanhei, quando era o aniversário de 1 ano de idade, a criança ficou tão, porque a mãe já estava há mais ou menos 15 dias: "Aniversário dela, vai ser lindo, e não sei o quê, todo mundo vem, vem fulano do Rio, vem fulano não sei da onde, vem fulano de", gente, no dia do aniversário, a garota não conseguia dizer mamãe, ela mamãe, meu ela fervia de ansiedade. Hoje essa criança tem 30 anos. Hoje essa criança está girando em faz uma faculdade, não conclui, faz outra faculdade, não conclui. Então lá atrás se criou um núcleo, não tratou, não trabalhou, hoje ela não é um adulto funcional. Então, quando a gente fala de agressividade, é muito mais do que a criança que morde, que chuta, que joga as coisas no chão. Isso pode ser gerenciável, pode ser conversado. Penso que as escolas hoje estão muito mais atentas para esse cenário, para acolher, propor uma alternativa, mas a casa precisa não estimular. Vai lá e resolve. É assim mesmo. Tomou a melhor atitude. E aí, quando essa família ousa fazer isso, eu vou te dizer: você não está educando seu filho, você não está criando um futuro melhor, você não está dando pessoas boas para o amanhã. E eu vou te dizer: quem vai enfrentar essa pessoa é tu. Por quê? É ela que vai criar um ambiente e quem vai colher é você. Desculpa a minha clareza, mas se eu não te disser, quem vai falar, né? Então fica zangado comigo mesmo. Não está educando legal. Por quê? Porque se você quer colher crianças amorosas, você precisa gerenciar o turbilhão. Subiu, segura, para não se machucar, para não machucar os outros, para não xingar, para não quebrar. Segura a situação, entende a situação. Não está conseguindo gerenciar sozinho? Busca alguém para gerenciar essa situação, mas não rotula, não entrega,
não acusa, não castiga. Por quê? Isso vai ficar como essa jovem, 1 ano de idade, segurou uma gagueira essa que foi curada, mas o núcleo não foi. Quando deu 17 anos, essa mesma jovem enfrentou um abuso doméstico, não foi gerenciado. Quando chega com 30 anos, eclode uma confusão. E aí é sobreposição de dor, é o que a gente chama. Então a gente diz: fulana é grossa, fulano é impositor, fulano é autoritário. Mas quando você vai abrindo, descascando, você vai encontrando núcleos, né? Então a gente tem agressividade, como você me perguntou, contei uma história grande, né? Existe a questão bioquímica, existe a questão comportamental e existe a questão da permissividade não trabalhada. Não estou dizendo que o filho tem que fazer o que quiser, estou dizendo controla, segura e vamos fazer uma proposta de alternativa sem uma rotulação. Aí eu quero te perguntar, né, essa questão permissiva. A escola atua, a família permite. Desatua. A escola atua e a família desatua. E aí, como é que fica a cabeça da criança nesse contexto? Por mais que a gente converse com a família, muitas famílias não aceitam, né, infelizmente, outras, agradecem pela colaboração, mas a grande maioria não aceita. Como é que você sugere, uma intervenção, uma ajuda, uma colaboração, uma ação mais efetiva dentro desse contexto, tendo a escola, tentando desconstruir a agressividade e a família meio que apoiando ou estimulando a agressividade? Nós temos aí situações muito comum, bateu, levou, não leva desaforo para casa, né, coisa que nós víamos aí há 20, 30 anos atrás, porque a gente não podia chorar em casa, e que hoje a realidade é outra. Então, como é que você sugere que a gente trabalhe com essa criança e essa família na escola? Arthur, eu tomei a liberdade de registrar 4 pontos que eu queria explorar. Por favor. O primeiro, a frustração das necessidades. Então, o sujeito fica agressivo porque ele diz: eu só posso ser feliz se, né? Então, ele vai, ou esse brinquedo é meu e não é de ninguém, ele reage mal. A outra é o sentimento de insegurança. Eu não vou saber resolver, então, já que você vai me jantar, deixa eu te almoçar. A outra são traumas, né, de me deixou de lado, então já que ele se sente inferiorizado, ele agride. A outra é quando eu estou dentro de um ambiente que não me estimula a manifestar a minha melhor versão. Sabe o pessoal do vamos ver como é que fica, Uhum. né? E essas crianças que então manifestam a sua agressividade oriundo desses pontos que eu trouxe, a tendência é que ela se torne um adulto naturalmente agressivo. Então é muito comum, e aí eu gosto muito dessa perspectiva, né? Como que é o seu colega de trabalho? Então todos nós temos um colega que a gente diz: esse eu não quero conviver. Mas se você observar e fizer um link, você vai achar um núcleo dessa criança onde ela não respeitou coisas fundamentais. Eu penso que escolher uma escola que vai dividir a educação do meu filho comigo é algo fundamental. Então, se eu estou numa escola onde eu entendo que essa escola é minha parceira, eu não posso botá-la no canto. Ou ela é minha parceira, ou ela não é minha parceira. Né? Então, eu preciso olhar o processo de gerenciamento de conflito, de confronto,
de desqualificação, de desvalorização, que é natural entre as pessoas, mas eu preciso negociar com a escola. Como é que a gente vai funcionar? Porque se a escola funciona de um jeito e a família funciona de outro, a gente está dando um estímulo incongruente e esse indivíduo perde referencial. Porque nós, enquanto pai e mãe, eu vou te fazer uma pergunta: quantas coisas você não contou para seus pais e sua mãe e eles nunca vão saber, Muitas. certo? Hum. Então nós passaremos por situações que a gente vai ter que se virar sozinho. E aí, qual vai ser o critério a ser utilizado? E se eu tenho 2 critérios que são determinantes, né, deixa eu abrir uma brecha. Simão, me capacita, vamos lá. De 0 até 7 anos, nós estamos numa fase que a gente chama de imprinting. Tudo que a criança recebe, ela não questiona, tudo entra. De 7 até 14 anos, nós estamos numa fase chamada modelagem. A partir do imprinting, eu escolho pessoas, modelos, e que, em geral, em torno dos 10 anos, eu escolho uma pessoa-chave e eu vou me nortear por ela. A partir da vivência da primeira fase para a segunda fase, eu vou entrar na fase de socialização, que é a terceira fase, que é de 14 até 21. De 14 até 21, eu então vou escolher grupos, pessoas, compartilhamento, lugar para visitar, hábitos, mas eles estão alinhados com as 2 fases anteriores. Na primeira fase, a criança não tem, crivo. Se disser é verdade, é verdade. Ela vai crescer. Eu, há 2 dias atrás, estava numa mentoria, onde uma mulher que hoje tem 92.000 seguidores, portanto, não é a mocinha. Quando ela abre uma classe de trabalho, no mínimo ela vai ter 150 pessoas, então é uma pessoa de resultado profissional. E ela fez um trabalho todo pautado em: minha mãe dizia que é mais fácil o rico entrar no buraco da agulha do que no reino do céu. Essa informação minha mãe me deu. Olha só, estou aqui, estou no sucesso, mas todo o trabalho, ela fez um trabalho, se não me engano, de 13 dias. O nome do trabalho é O Buraco da Agulha. Aquilo que ela está produzindo aqui, ela recebeu lá atrás. Então, enquanto a agressividade, quando essa criança está na primeira fase e a escola e os pais chocam, essa criança fica sem nada. Por quê? Vou escolher o que eu quiser. Numa hora de confronto, eu não vou olhar para cá e dizer: fez tal coisa, fez tal coisa. Não, são coisas diametralmente opostas ou não são complementares. Eu vou escolher o que eu quiser. E o que eu quiser é o mais fácil. Veja que, em geral, fazer e tomar uma atitude adequada parte de esforço, determinação, dedicação, zelo, disciplina. Nada disso é fácil. Então, é muito natural, entende? É natural. O cérebro, então, vai escolher o caminho mais fácil. Então, por que é que você hoje tem adolescentes andando 2 horas da manhã, gritando, chutando o carro dos outros? Por quê? Ele não tem um referencial real. Porque o indivíduo, quando ele tem um referencial real, ele está diante de um desafio e ele faz uma escolha. O indivíduo que não tem referenciais reais, ele perde o potencial de escolha. O cérebro escolhe o que é mais fácil. Por ser mais fácil, eu vou escolher o bagunçado. Tá? Então, Perfeito. Uhum. vamos dizer assim, estou procurando explicar até para poder a Uhum. pessoa entender por que é que eu tenho que me alinhar à escola. Eu preciso, olha, isso aqui eu não concordo.
A escola está fazendo isso assim, está exigindo que meu filho faça isso, eu não concordo. Espera aí. Ou eu vou sentar com a escola e dizer: "O que te leva a tomar essa atitude? O que que como isso vai contribuir para a força da minha família? De que maneira isso forma um adulto funcional? De que maneira você está contribuindo comigo? Afinal de contas, eu te contratei". Ou vá lá e toma uma atitude. E essa atitude é: eu escolhi essa escola? Eu escolhi esse lugar? Por quê? Nas 8 horas que nós temos hoje, não, mentira, nas 24 horas, nós temos 8 trabalhando, concorda? Sim. Que a maioria de nós excede, trabalha além das 8 que estava Uhum. prescrito. Exatamente. A gente tinha que dormir 8, que em geral a gente dorme menos. A gente deveria fazer 8 horas de lazer, correto? Sim, O dia era para normal. ser assim, porém o tempo de lazer é diminuído, correto? Uhum. Portanto, nós hoje não convivemos com a pessoa que a gente ama dentro do tempo que estava prescrito. Aí eu te pergunto: vale jogar o futuro do meu filho por mimos meus que eu não tratei? Vale eu sacrificar a estabilidade do meu filho por questões minhas que eu não enfrentei? Vale eu reclamar que eu quero um mundo melhor, que eu quero uma Campos Goytacazes melhor, que eu quero uma casa melhor, se eu não acredito em condutas melhores da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos? Tá brincando, né? Tá brincando. Uma séria brincadeira. Então, isso é exatamente, professora, o que a gente fala, né. Se o pai não pode perder alguns minutos para estar numa reunião com a escola, para alinhar os pensamentos e definirmos um parâmetro de trabalho, porque estar em conflito por pequenas coisas não leva a lugar nenhum. A escola não vai mudar seu modelo de trabalho porque o pai fez uma reclamação por uma atitude que nós entendemos que é comum. A escola não vai mudar seu modelo de educação por um questionamento que um pai faz porque ele acha que deveria ser feito. A escola toma atitude com bases em dados científicos. Ela está ali fazendo um trabalho todo embasado em ciência, não tem achismo. A escola não faz achismo com o filho de ninguém. Então, quando às vezes acontece dessas reclamações dos pais chegarem à escola, muitos acham, muitos querem que a escola transforme seu modelo pedagógico num modelo de amparo a seus filhos. E que a gente explica que eles precisam evoluir dentro desse contexto de perceber o conflito entre eles, superar as dificuldades, buscar novas alternativas. É para isso que a escola serve também. Mas eu costumo dizer que quando você cria um embate como esse, a família age de uma forma e a escola de outra, eu costumo dizer que a escola é o bicho-papão, porque quem é mal é a escola. Quem vai fazer ou vai cobrar da criança aquilo que ele não gosta é a escola, porque a família não cobra em casa. A escola faz o trabalho de socializar a criança. E geralmente a criança, quando chega em casa ou no meio familiar, ela é individualizada, ela passa a ser o centro da atenção. Então o brinquedo é para ela, a brincadeira é para ela, a comida é para ela, o colo é para ela, é tudo na hora que ela quer, enquanto na escola ela tem que ter horário de tudo. E me corrija se eu estiver errado, Nina, a psicologia fala que a criança até 8, 10 anos, ela precisa ter rotina. Ela precisa seguir rotina, tem que ter hora de acordar, hora de estudar, hora de dormir, hora de se alimentar, hora de brincar. Tem pais que falam pra gente que brincadeira é palhaçada. Não é, pai. A criança precisa, nesse momento, passar por O isso. lúdico é portal de libertação, né? Exatamente. Então nós já ouvimos pais falando que
o filho cobrir pontinhos é brincadeira, que aquilo é perda de tempo. Não é. Tudo tem uma ciência, né. Então, essa questão de nascer a agressividade, obviamente acaba aflorando muito na escola, porque na escola a criança vai disputar o espaço dela, né, vai disputar o brinquedo dela, vai ter que dividir o que é dela, vai ter que esperar o que não está na hora dela, vai de encontro a tudo que ele não faz geralmente no dia a dia em casa. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é como conduzir, como gerar esse equilíbrio. A escola, ela se coloca à disposição em ser o grande parceiro da família, mas nós precisamos que a família entenda que a escola não vai mudar os seus conceitos, os seus valores, os seus pontos éticos, porque um pai ou outro entende que para eles precisa ser diferente. Isso não acontece. São muitos anos, de todos os profissionais que estão na casa, eu não estou falando só da creche Escola Sagrada Família, isso nós estamos falando de todas as escolas que trabalham com responsabilidade. Então, o que que eu queria pedir agora para a gente começar a fazer o fechamento aqui, professora, que a senhora faça suas considerações finais sobre a questão da agressividade infantil. É óbvio que é um tema muito amplo, mas vou pedir que a senhora mande o seu recado com as nossas bases psicológicas, já que nós educadores temos, às vezes, dificuldade de passar esse entendimento para os pais. É, no Harvard Center, gente, só para não dizer que eu tirei da minha caixinha. Se a agressividade é constante, intensa, direcionada, com intenções claras de ferir e persiste após os 5 anos e vem acompanhado de isolamento social, algum tipo de regressão, voltou a fazer xixi na cama, dificuldade de comunicação, isso exige uma avaliação profissional, tá? Uma outra coisa importante. Pais que gritam com frequência têm filhos que apresentam até 50% mais comportamentos agressivos comparado às crianças cujos pais utilizam disciplina respeitosa. Só para encerrar. Crianças pequenas que convivem em ambientes de grito, briga constante ou agressão verbal apresentam nível de cortisol, hormônio do estresse, até 60% mais alto, o que afeta diretamente o desenvolvimento dessa criança, principalmente na área de regulação emocional e tomada de decisão. Então essas informações elas vêm direto de Harvard. Olha que coisa chique. Mas o que eu quero te dizer é, para que a gente possa controlar isso, vamos ouvir mais, atuar menos. Ouça, capture informações, pesquise, segura a confusão e depois atue, rotule. Segunda coisa, sentiu que o outro está muito agressivo, tá? O melhor detergente é o amor. Quer uma panela bem suja? Pega aquele detergente, arrasa. Se chama amor. Sabe? Lu, mas eu tô irritado. Vai no banheiro, toma um banho, respira e vem, abraça, canta, ora, vê um filme e depois, vamos lá. O que aconteceu? Conta aqui para a mãe. O que os coleguinhas que estavam em volta fizeram, né? Pesquisa. Uma outra coisa, tenha hábitos vou chamar de serenizadores em casa. Vamos criar o hábito de cantar junto. Vamos criar o hábito de atividades apaziguadoras junto. Vamos criar o hábito de atividades que externem a agressividade. Rasgar papel, amassar a bolinha, brincar com argila, mas nunca, isso é um interessante ponto de vista meu, tá? Vou fazer um ser humano, tem o maior trabalho de fazer um ser humano
bota o bichinho em pé para destruir. Não, não, só que não. Vamos fazer um vaso e vamos destruir esse vaso. Vamos fazer uma bola e vamos destruir essa bola. Porque isso traz uma carga que faz com que essa criança manifeste uma tensão. E para encerrar, a agressividade ela é efetivamente um pedido de socorro. A agressividade, ela, se nós olharmos para ela com honra, com respeito, com valorização, nós vamos ver o quanto ela está nos ajudando a perceber que tem algo errado. Sai da posição de patrulha de fraude. Quem é que está errando? Foi ela que fez, foi ele que fez, foi ele que não fica presente, foi ela que não é carinhosa. Sai daí, porque tem alguém numa condição extremamente delicada que precisa ser socorrida agora. A hora é agora, porque as consequências serão maiores. Agora vai dar trabalho, mas vou te dizer, essa mãezinha que acompanha essa filha há 30 anos, o coração parte, a alma dói, mas ninguém pode fazer mais nada. Faz enquanto dá tempo. Obrigado, professora. Quero só concluir falando que a agressividade também tem aumentado muito, segundo as pesquisas, devido ao excesso uso das telas, internet, falta de sono nas crianças, seja por motivo que for, se a criança dorme com o irmão mais velhos e os irmãos têm atividades noturnas e estão sendo prejudicados, é hora de papai e mamãe redimensionar isso aí, porque a criança precisa dormir e precisa de uma quantidade de sono efetiva. Então, quero agradecer mais uma vez a professora Luciane Minas, professora, escritora, nossa querida psicóloga, e queremos agradecer a vocês que deram mais esse momento de atenção. Espero que possamos ter esclarecido ao ponto, como a gente tem procurado fazer. Mais uma vez, em nome da creche Escola Sagrada Família, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado.